Amém. Os irmãos podem sentar. Já vai abrindo sua Bíblia aí. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, onde nós estaremos ministrando a palavra do Senhor a partir desse instante. Lembrando, logo no culto das 7, nós teremos aqui um momento de ministração de batismos. E vai ser um momento de muita graça, muita bênção de Deus. E vai ser assim, um momento de muita alegria, né? Nós fizemos aí um preparatório para o batismo com uma turma boa. E nós estamos ansiosos aí por esse momento. Então, em nome de Jesus, já prepara o teu coração. Se você vai ficar ainda para o segundo culto, eu não sei. Mas nós estaremos ministrando esse momento de batismo aí com os irmãos que se prepararam para o batismo. Se tem alguém já presente do que vai batizar, 6 horas, você deve já, 6h10 por aí, 6h15, você já pode se deslocar. Procura o irmão Éder e a irmã Rosângela, que eles estão organizando lá a questão das batas do batismo. Em seguida a gente vai ter um momentozinho juntos, mas em 6h15 mais ou menos você pode, 6h20 por aí, pode se deslocar e procurar o irmão Éder e irmã Rosângela. Mateus capítulo 13 é o texto que nós estaremos meditando na palavra do Senhor aqui essa tarde. 13, Mateus capítulo 13, verso 53, lá no finalzinho do capítulo. Tivemos uma final de semana de muita atividade, né? Quem esteve aí no Seminário dos Dons na sexta, no sábado, foi um pouco cansativo, né? Mas foi bênção de Deus, pelo menos eu achei bênção de Deus. E no sábado, ontem à noite, nós tivemos aqui com jovens e foi tremendo a experiência. Foi um negócio assim fantástico mesmo, coisa de Deus, fenômeno de Deus, que foi preparado, tocou o coração dos jovens. Então, se é jovem, não esqueça que esse mês de julho está aí cheio de novidades, né? O pastor está aí com a equipe já organizada e estão trabalhando, já tem um projeto aí para todo mês de julho e vai ser nesse esquema aí, vai ser muita bênção de Deus. Então prepara o teu coração, que Deus tem muito para fazer na tua vida nesse mês de julho. E não é só fechado para os jovens, se lembre, viu? É aberto para todos da igreja. Mas foi bênção, muita bênção de Deus esse final de semana. Mateus capítulo 13, versículo 23 diz, 13:53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro José? Não se chama a sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas não vivem entre nós? Também não vivem entre nós aqui as irmãs dele? De onde vem esta sabedoria? E ao invés de crerem e receberem, eles escandalizavam-se em Jesus. Porém Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E por conta desta incredulidade, versículo 58 diz: e não fez Jesus ali muitos milagres, por conta da incredulidade deles. Que Deus possa ministrar essa palavra e derramar a profecia de Deus em nossos corações, na vida de cada um. Se você recebe, diga amém. Amém? Amém. Eu recebo também em nome de Jesus. Esse texto é muito interessante, porque é um momento em que, um dos momentos que Jesus retorna para a sua cidade, a terra onde ele foi, uma das cidades onde ele foi criado, aí mais precisamente Nazaré. E quando ele retorna para Nazaré, ele também quer operar os milagres que ele operou nas outras cidades, nas regiões onde ele esteve. Todas ele operou muitos milagres. Ele curou, ele expeliu demônios, fez cego ver, paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir. Então ele fez muitos milagres, muitos sinais em várias cidades, e não seria diferente na cidade que ele foi criado, cidade de Nazaré. E quando ele chega em Nazaré, que ele vai começar a ministrar, ele começa a ministrar primeiro o seu ensino, como também era de costume de Jesus, e ele começa a ministrar o ensino, e os nazarenos começam a questionar: de onde vem toda essa sabedoria?
de Jesus? De onde vem toda essa autoridade? Ele era carpinteiro, filho de carpinteiro. Nós conhecemos bem sua mãe Maria, conhecemos bem seus irmãos, Judas, Tiago, José, nós conhecemos bem suas irmãs. De onde vem toda essa sabedoria? De onde vem essa autoridade? E como nós vemos no texto, diz que por conta desta incredulidade, Jesus não pôde operar ali muitos milagres na sua cidade de Nazaré. E eu queria que nós pudéssemos receber essa palavra, porque ela tem muito a ensinar ou desafiar as nossas vidas, falar muito ao nosso coração. Porque às vezes nós conhecemos Deus, conhecemos Jesus antes da nossa conversão. Então nós temos ideia de um Jesus antes da nossa conversão. Temos ideia de um Deus antes da nossa conversão. E é preciso que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos convertemos, é preciso que nós troquemos os nossos antigos conceitos que nós tínhamos de Deus, que nós tínhamos de Jesus, por os conceitos bíblicos, por aquilo que de fato Deus é. Quando Jesus esteve na cidade de Nazaré, aquelas pessoas conheciam bem Jesus antes do seu ministério. Jesus tinha passado longos anos ali, então eles conheciam bem Jesus, mas eles estavam presos àquela imagem de Jesus. Jesus era um menino que foi criado aqui entre nós. Jesus era um rapaz que foi criado aqui entre nós. Então, de onde vem essa autoridade, de onde vem esse poder? Então, como eles não criam ou não creram em Jesus o Messias, o Jesus que podia curar, o Jesus que podia libertar, o Jesus que podia salvar, e eles não trocaram, eles bateram o pé e diz o texto, eles se escandalizavam, né? Ou seja, eles continuaram vendo Jesus como aquele Jesus antes do ministério. Como aquele Jesus que não curava, que não libertava, que não operava sinais. Jesus só começou o ministério aos 30 anos, 33 anos. E eles conheciam Jesus antes disso. E porque eles não passam a crer quem é Jesus agora, isso impede que Jesus opere milagre entre os nazarenos. E Deus fala uma coisa para nós aqui essa tarde, que para que Deus opere, para que Deus faça, para que Deus seja Deus em nossas vidas, é preciso que nós troquemos os nossos antigos conceitos, nós troquemos a nossa antiga visão de Deus pela visão de quem de fato Deus é. Amém? Amém? A primeira pregação de Jesus, ela é interessante. Primeira pregação de João Batista, ela é interessante, porque Jesus, João Batista, inicia o seu ministério. A primeira pregação de Jesus é a seguinte, ele diz assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado, ou porque está próximo, o reino de Deus. É a primeira pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17. O que significa? Significa que ali onde ele estava começando a ministrar, na região da Judéia, naquelas cidades, para aquele povo, Deus estava distante. Eles viviam há pelo menos 450 anos em que Deus não operava, em que Deus não se manifestava, em que Deus não fazia nada naquele povo. Porque a partir do último profeta do Antigo Testamento, até o primeiro do Novo Testamento, que é João Batista, Deus decide silenciar. Aí os historiadores chamam de período do silêncio. Deus não se manifesta entre o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, um espaço de pelo menos 450 anos. Então, para aquele povo, Deus era um Deus distante. Para aquele povo, Deus era um Deus que estava lá em cima, e eles estavam cá embaixo, com seus problemas, com suas necessidades. Então, o conceito que eles tinham de Deus, era de um Deus que era inacessível. 450 anos sem acesso a Deus. Deus não se manifestava, Deus não falava, Deus não levantava profetas. Então, para eles, Deus estava distante. Primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mudem o conceito de vocês.
Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, mudem um conceito. Vocês pensam que Deus é um Deus longe? Eu quero falar a primeira questão: Deus é um Deus de perto, está chegando, está se aproximando. E para que Ele faça, para que Ele opere, é preciso que você creia, que você mude seu antigo conceito de que Deus era um Deus distante, para o conceito bíblico que Deus está chegando, que Deus está se aproximando, que Deus chega junto. Amém? Então, se você quer ver Deus agir na tua vida, se você quer ver Deus atuar na tua vida, se você quer ver Deus fazer grandes coisas na tua vida, muda os teus antigos conceitos acerca de Deus. E às vezes nós também, na nossa antiga vida, eu pelo menos antes de conhecer Deus, até os meus 15 anos, Deus era um Deus que estava muito distante da minha realidade. Deus era um Deus que estava lá no céu. Então não tinha aproximação com Deus. Deus não tinha aproximação comigo. Eu não falava com Deus, Deus não falava comigo. Era isso que eu pensava. Primeira mensagem que eu entendi foi que Deus está próximo. Se você quer ver Deus operar na sua vida, não dê uma de Nazareno. Ou seja, não continue sua vida cristã crendo da forma antiga, crendo do jeito antigo. Porque se você continuar crendo dessa forma que Deus é um Deus distante, Deus não opera, Deus não faz, porque Deus não é Deus distante, Deus é um Deus próximo. Deus não é um Deus distante, Deus é um Deus que vive, que está entre nós. Amém? Primeira mensagem de Jesus: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Ele queria contrariar, ele queria mostrar um conceito novo do conceito antigo da distância de Deus. Ele não pôde operar milagres na cidade de Nazaré, porque eles tinham um conceito antigo de Jesus. Jesus é simplesmente um homem, e eles se prenderam a isso, e mesmo diante de Jesus, eles continuavam presos a esses conceitos. Isso impediu que Jesus fizesse milagres na cidade de Nazaré. E se para você Deus continua sendo um Deus distante, isso pode ser um motivo pelo qual Deus não se faça próximo. Troca o teu conceito. Eu não sei o que se passa, eu não sei como está a sua vida, mas uma certeza eu sei: eis que estou convosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entende isso? Deus é um Deus que está perto. Então troca o teu conceito antigo acerca de Deus por um conceito novo em nome de Jesus. Aquele povo da Judéia, eles viviam já escravizados há mais ou menos 450 anos. Então para eles Deus era um Deus distante. E eles vieram numa escala de servidão. Eles se tornaram escravos da Babilônia, dos sírios, agora na época de Jesus, escravo dos romanos. Então eles vinham sendo escravos, numa sequência de escravidão durante um período de mais ou menos 450 anos. E eles entendiam que Deus era um Deus que não se incomodava mais com a situação deles. Deus era um Deus que não ouvia, Deus era um Deus que não se manifestava, Deus era um Deus que não se comovia com a situação deles. Jesus vem para dizer que Deus é um Deus que está próximo, que ouve e que se incomoda com a sua situação. Amém? Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés, o pessoal está também todo aquele tempo, quase 450 anos também de escravidão, no Egito. E naquele período em que o Senhor chama Moisés para conversar com Moisés, a fala de Deus com Moisés é exatamente essa. Ele diz assim: Moisés,
eu vi a escravidão do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para trazer a libertação do meu povo. Deus é um Deus que se comove com a nossa situação. Deus é um Deus que não se faz de mudo, que não se faz de cego. Deus vê, Deus enxerga, Deus ouve. O Senhor fala em sua palavra assim: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, eis que ouvirei dos céus. Amém? Eis que ouvirei lá dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Jesus não pôde operar muitos milagres na cidade de Nazaré, porque além daquele povo achar que era um povo que Deus estava distante, eles também estavam habituados, acostumados com o conceito de que Deus não se incomodava com a sua situação, com o que eles estavam passando. Mas a Bíblia diz que Deus se incomoda com a nossa situação. A Bíblia diz que Deus escuta dos céus o seu clamor, a sua oração. A Bíblia diz que Ele desce dos céus para atender o seu clamor e a sua oração. Amém? Como que tem andado a sua fé? Como que tem andado a sua crença? Como que tem andado a sua vida? Você tem trocado os seus antigos conceitos que você tinha de Deus pelos conceitos bíblicos? Você tem trocado os seus antigos conceitos que você pensava de Deus por aquilo que de fato Deus é, por aquilo que a Bíblia ensina que de fato Deus é? Deixa eu te falar uma coisa: se você não fizer isso, isso é um empecilho para que Deus haja e faça grandes coisas na sua vida. Foi assim com os nazarenos. Eles estavam tão presos àquela imagem humana de Jesus, aquele Jesus que foi criado entre nós, aquele Jesus que ajudava seu pai carpinteiro, que eles não conseguiam enxergar o Jesus Messias, que curava, que libertava, que operava sinais e maravilhas. Eles ficaram presos àquele antigo conceito de quem era Jesus, e Jesus não pôde operar ali muitos milagres. Eu queria deixar esse desafio hoje aqui para a tua vida, em nome de Jesus. Que você possa refletir, possa pensar: quem é Deus para a sua vida? Quem é Jesus para você? E que não seja o Jesus antes de você realmente conhecê-lo. Que Deus não seja aquele Deus da sua infância, da sua juventude, quando você não tinha conhecido. Que o seu Deus seja o Deus da Bíblia, que o que você compreenda, que o que você saiba, que você busque Deus, seja o que Deus se revela na Bíblia. Isso vai fazer diferença tremenda na tua vida, eu creio, em nome de Jesus. Antes em nossas vidas, nós passávamos por situações que não tinha solução. E nós não buscávamos a Deus porque nós não conhecíamos quem era Deus. Muitas vezes as pessoas passam anos e anos com a mesma batalha, com o mesmo problema, amargando a mesma amargura, a mesma derrota, a mesma falta de solução, porque não tem quem possa resolver. Jesus diz que para Deus não há impossíveis. Diga comigo: para Deus não há impossíveis. Antes de você crer, haviam coisas na sua vida que eram impossíveis, e pode continuar sendo impossível, se você não compreendeu ainda quem é Deus, se você estiver preso ainda aos seus antigos conceitos, da sua época de vida sem Deus, da sua época em que você não conhecia Deus, você pensava que conhecia e não conhecia. Hoje, a Bíblia diz para você, a palavra de Deus diz para você que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quem crê, diga amém. 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 Para Deus não há impossíveis. Eu creio, mas não é porque eu creio, é porque a Bíblia diz isso. E na minha vida Deus pode e já fez impossíveis acontecer.
E eu creio que na sua vida também isso já deve ter acontecido. Quem já experimentou o realizar do impossível por Deus? Aleluias! Glorifica a Deus. Deus já fez impossível na vida de outras pessoas, porque Deus pode. Então creia. Busque saber quem é o Deus da tua escritura. Para que você não fique preso, você crê em Jesus. Mas para que você não fique preso à sua antiga imagem de quem era Jesus. A sua antiga imagem de quem era Deus. Porque isso pode impossibilitar a ação de Deus na sua vida. Foi assim com os nazarenos. Ora, se Jesus era de Nazaré, eu imagino quantas coisas Jesus idealizou para fazer ali entre os nazarenos. Se ele foi criado ali, eu imagino quantas coisas Jesus quis trazer de bem para aquele povo. Eu imagino o anseio de Jesus em querer salvar aqueles seus conterrâneos, salvar aqueles nazarenos. Mas como nós lemos no versículo 28, não foi possível, porque eles estavam presos aos seus velhos conceitos de quem era Jesus. Eu quero desafiar essa tarde, meu irmão, que você não saia daqui sem refletir. Quando Moisés encontra Deus lá no Monte Horebe, e já pregamos sobre isso aqui também em outro momento, Moisés vai se aproximando para ver por que aquela sarça não se consome, e Deus está ali, é uma revelação de Deus. E Deus diz: Moisés, tira as tuas sandálias, que o lugar que você está pisando aqui é terra santa. Mas já mencionei aqui em outro momento que tem um significado histórico. O tirar as sandálias tem um significado histórico. Tirar as sandálias, dentro do contexto histórico, significava dizer: moço, preciso conversar contigo. Moço, preciso me fazer conhecido a ti. Preciso gastar um tempo contigo. Quero que você me conheça. Quero que você saiba quem eu sou. Entre outros desafios, o que Deus estava propondo para Moisés era: Moisés, quero que você me conheça. Tirar as sandálias significa gasta um tempo comigo. E no decorrer daquela conversa, como já até mencionamos aqui também, Deus começa a conversar com Moisés, Moisés com Deus, e Moisés se preocupa: Senhor, mas se eu chegar lá, eles vão perguntar qual é o teu nome, porque no Egito todo Deus tem um nome, todo Deus está ligado a uma causa, todo Deus é limitado. Deus diz: Moisés, diz apenas para o povo que eu não tenho nome, eu sou o que eu sou. Eu sou diferente de tudo aquilo que eles já conhecem, eu sou diferente de tudo aquilo que eles já sabem sobre Deus. Eu tenho para oferecer muito mais, muito além do que aquilo que eles esperam de um Deus. Eu sou muito mais, eu sou o que eu sou. Vai lá para eles e diga para eles que o que eles sabem sobre Deus, nada pode ser aplicado à minha pessoa. Eu sou o que sou e quero me revelar a eles através de você. E é isso que fez diferença naquela nação. Foi aquilo que fez diferença para a vida de Moisés. Porque existiam mais de 3.000 deuses entre o Alto e o Baixo Egito. Mais de 3.000 deuses, com as suas características. Entre outras coisas, como já explicamos aqui também, né? Para aquele povo, a cultura egípcia, para eles crerem em Deus, eles precisavam ter uma imagem. Eles precisavam contemplar uma imagem física, algo material, e eles podiam crer. Entre outras coisas, Deus vai dizer: Moisés, diga para eles que eu sou o que eu sou. Entre outras coisas, não tem uma imagem física. Creio apenas pela palavra que eu estou mandando dizer, vou libertá-los do Egito. Não vão ver, não vão me ver, não vão me contemplar. Vão ter que crer. Vai ter que ser pela fé. É diferente do que eles estão fazendo. E deixa eu falar uma coisa: se eles continuassem presos à sua antiga crença egípcia,
eles não teriam recebido o milagre, ou os milagres da libertação, da restauração, da criação da nação de Israel. Eles precisaram abrir mão daquele antigo conceito, ou daqueles antigos conceitos que eles tinham de Deus, para abraçar o conceito bíblico de Deus. Quem já entendeu essa mensagem, diga amém. Amém, louvado seja Deus. Deus pode fazer muito na sua vida, se você entender que você precisa saber quem é o Deus que você está servindo. Deus pode intervir muito, meu irmão e minha irmã, na sua vida, se você souber quem é o Deus que você serve. Amém? Ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero orar com toda a igreja, bendizer o nome do Senhor por aquilo que Ele é. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas na tua vida, e já tem feito, né? Louvado seja Deus. Mas Deus pode fazer muito mais. Quero te desafiar essa final de tarde, a que você saia daqui dizendo: Deus, eu quero te conhecer mais ainda. Eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar em Ti. Eu quero saber quem Tu és. Eu quero conhecer na Tua essência. Eu quero te conhecer na Tua palavra, aquilo que o Senhor se revela na Tua palavra. Eu quero receber mais de Ti, só em nome de Jesus. Espírito Santo, eu creio que o Senhor plantou essa palavra em nossos corações, palavra do Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode operar e fazer grandes coisas no meio do Teu povo, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor opere de tal forma nesse final de tarde em nossas vidas. Nós não queremos um Deus materializado, nós queremos um Deus presente. Creia no Deus presente. Creia no Deus presente todos os seus dias, em todas as situações. Deus está presente. Creia no Deus presente. Creia no Deus que te escuta. A palavra de Deus diz que Deus nos escuta. Creia no Deus que inclina o seu ouvido para te ouvir lá no alto dos céus. Ele inclina o seu ouvido para te ouvir, para me ouvir, para ver a minha lágrima descer. Ele olha com os olhos para Edmilson, no meio de 6 bilhões de pessoas. Ele olha para você, para ver a sua lágrima descer, se sua lágrima estiver descendo. E lá do alto da sua glória, Ele estende a sua mão, e Ele ou pode ou vai mover a tua situação, ou simplesmente Ele faz descer do alto da sua glória, através da sua mão, uma graça de paz, que excede todo entendimento, e guarda a sua mente e o seu coração. Aleluia! Esse é o Deus que nós conhecemos. E eu quero desafiar em nome de Jesus: não esteja na igreja, não viva na igreja preso a conceitos antigos de Deus. Não esteja na igreja de Jesus, não viva na igreja de Jesus presa a antigos hábitos, onde Deus não estava presente no seu dia. Eu não creio numa vida cristã em que Deus não esteja presente todos os momentos. E é difícil crer numa fé onde você não perceba que Deus está ali, ainda que muitas vezes Ele não esteja movendo nada, ainda que muitas vezes Ele não esteja operando nada, mas há um sentimento dentro de você que diz, que você sente, que você percebe que Ele está ali, porque Deus é presente. Espírito Santo, fala mais aos nossos corações. Senhor, nós queremos mais de Ti esse final de culto, esse final de tarde. Opera mais e ministra mais em nossas vidas. Oh Pai, em nome de Jesus, contempla nesse momento o cansado, contempla o oprimido, contempla o que está desanimado.
e vai tocando em nome de Jesus, vai operando em nome de Jesus, vai derramando graça em nome de Jesus, renovo em nome de Jesus, esperança no nome de Jesus. Visita o que está ferido, Deus, e vai ministrando cura em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que liberta. A tua palavra diz assim, e eu creio no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que liberta. Se você está precisando de oração, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar pela tua vida, queremos pedir que Deus torne cada vez mais presente na tua vida. Aleluias. Tu és rei. Você quer receber a oração? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós queremos ministrar a graça de Deus sobre a tua vida, queremos orar pela tua vida, pedir que Deus continue se manifestando.